vamos começar, né, com a menção de onde Asherá saiu, né? É importante que a gente tenha isso em mente, porque o culto a Deus Asherá, ele não se deu assim em Canaã, ele não nasceu em Canaã. Por isso, esse mapa aqui, eu considero ele mais importante para entender as origens do culto a Deus Asherá. E de certa forma, é interessante, porque o culto a Deus Asherá vai ter os seus primeiros indícios, seus primeiros achados arqueológicos, historiográficos, na região da Babilônia, tá? Da antiga Babilônia. E nesse período, nós vamos ter, no período de Hammurabi, o primeiro registro, e eu falo que é interessante porque, de certa forma, o culto a Deus Asherá começa na antiga Babilônia e termina quando do retorno da elite judaíta da Babilônia. Tá? Então, começa lá no período de Hammurabi e termina no período persa, tá? Esse culto. E nós vamos ter todo um círculo, né? Uma fase cíclica do culto a Deus Asherá em relação até à própria geografia. Tá? Então, basicamente, os amorreus, que eram povos nômades, eles vão se deslocar da região da antiga Babilônia para fazendo um caminho próximo aos rios. Os nômades geralmente faziam rotas próximas aos rios, então vão acompanhar essa parte aqui hidrográfica, né, até chegar em Ugarit. E por que Ugarit? Esse caminho aqui que está fazendo o mapa colorido até Ugarit era uma rota comercial e que também havia a Estrada do Rei, que era uma rota que as caravanas reais das monarquias, né, estabelecidas faziam para essas rotas comerciais ou intercâmbios. Então, a Estrada do Rei vinha lá de cima, descia para o Canaã e ia até o Egito. E esse caminho a deusa Asherá vai fazer. O caminho da rota do rei, essa rota comercial também, a deusa Asherá vai fazer porque esses povos amorreus, eles vão se deslocar por todo esse período, essa parte do mapa, né? Tanto é que vai ser encontrado indícios de culto a Deus Asherá até mesmo lá no Egito, né? E eu tenho, inclusive, uma das réplicas de achados arqueológicos que eu tenho, que a Paula Turriani fez, é essa estela de Kudshu. A estela de Kudshu é uma estela encontrada no Egito, mais ou menos do período de 1250, antes da Era Comum, e se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 19ª dinastia, isso. E essa estela, ela vai representar uma deusa semita, junto com o deus Min, que é um deus egípcio, e o deus Reshef, que é um deus ugarítico. Esse deus aqui, que eu estou apontando na tela, é uma divindade ugarítica, que foi parar lá no Egito. Então, você vê um deus egípcio, o deus Min, e o deus Reshef, que é um deus do panteão ugarítico, que Reshef é uma divindade responsável pelas doenças e pela cura. Tá? Tanto que tem o nome Reshef na Bíblia hebraica, em que Reshef está nas mãos de Javé, como Javé trazendo pragas para
o campo de batalha, né? E essa estela de Khonshu vai ter essa deusa nua no centro, e em várias inscrições vão aparecer geralmente 3 nomes de divindades, né? E os pesquisadores não conseguem afirmar ao certo qual é a deusa representada aqui. Tá? É um fenômeno de trocas culturais, tá? Assimilação também quando a divindade ela é acoplada ao panteão. A deusa Xerá não foi acoplada ao panteão egípcio. A deusa Anat foi. A deusa Anat foi assimilada para o panteão egípcio. Tanto é que quando você pesquisa sobre as divindades egípcias, você vai encontrar a deusa Anat lá também. E Anat é filha de Atirat e El, lá no panteão ugarítico, irmã de Baal. Então veja que é importante entender essas rotas dos grupos nômades e que vão fazer trocas culturais. E quando acontece o fenômeno da assimilação, é quando a divindade ela é acoplada ao culto oficial, né? Aos cultos oficiais daquele grupo, especificamente. No caso de Ugarit, sim. O caso de Ugarit, veja, a Xerá chega lá e é diretamente colocada em pé de igualdade com o deus principal e mais importante do panteão. Mas vamos voltar ali para a questão que estamos vendo desse início, né? Então, a Xerá, nesse contexto, ela tinha o nome de Ashiratu. Tá? E essa diferença de uma vogal, de uma consoante, de uma sílaba só, são diferenças linguísticas, tá? Não são nomes distintos, é o mesmo nome que se adapta à fonética, aos sons de cada língua, tá? Cada língua tem uma distribuição de sílabas e, por exemplo, tem línguas em que a sílaba é somente consoante e vogal. E aí, as palavras estrangeiras têm que se adaptar, tá? No nosso caso, em português, nós temos consoante, vogal, consoante. A gente pode fazer algumas intervenções. Para nós, que falamos português brasileiro, por exemplo, vamos falar axirato, é muito comum a gente falar axerato, porque nós sentimos necessidade, às vezes, de pronunciar uma vogal ali que não existe, tá? Então, os nomes estrangeiros, eles tendem a ser adaptados à fonética e à fonologia de cada língua. Então, Ashrato se tornou a principal deusa dos amorreus. E por que eu já começo falando que ela se tornou? Porque nós não temos indícios, não temos resquícios da história anterior da deusa. Se ela esteve em outro lugar antes, se ela era adorada por outro povo, se os amorreus pegaram o culto de Axerá a partir de outro grupo. Então, nós começamos a contar a partir de onde temos indícios, a partir de onde nós temos registros, tá? Então, o registro mais antigo é ela como deusa dos amorreus, cuja influência se espalhou para o leste com seu consorte, o deus principal Amurru. O deus Amurru, então, ele é o padroeiro dos amorreus. O nome do povo é em virtude do nome da divindade, Amurru. Tá? Então, quando a Xerá estava entre os amorreus, ela era a consorte desse deus principal. O epíteto dela como Nora, né, vai aparecer esse epíteto, ela vai ser chamada de Nora, vai ter uma designação familiar de parentesco que vai ser colocada para ela, vem de escritos mitológicos.
em relação a divindades sumérias. Quem assistiu a minha live sobre mitologia suméria, né, conhece um pouco os nomes das divindades An e Ninhursag, né? E esse casal teve um filho na mitologia suméria chamado Marto, e esse Marto, esse filho desse casal divino, vai implorar por uma esposa. E Marto construiu um templo na cidade da Babilônia, isso de acordo com a mitologia, tá? Estamos falando da antiga Babilônia. E lá vivia Asherato, né, que é a deusa Asherá. E ela vai ser escolhida como consorte de Marto. Isso está registrado na estela de Hammurabi, em que ela vai assumir muitos atributos de uma deusa que vai ser protetora com o povo, cuidadora do povo. Então, de certa forma, ela como deusa principal, né, que vai se tornar consorte do deus Amorut, e dos amorreus, né? E vai ser consorte do deus Marto, dos sumérios, né? Ela vai ter essas características de proteção com o povo. E ela se torna a principal deusa dos amorreus, então é possível que ela tenha saído, que ela era adorada ali entre os sumérios, a antiga Babilônia, e os amorreus assimilaram ela se torna, então, a deusa principal dos amorreus. Mas antes disso, nós não sabemos de onde ela veio ou como, ou se ela nasceu ali na mitologia suméria, porque ela não é uma deusa que aparece na maior parte dos registros de divindades sumérias. Ela vai aparecer na estela de Hammurabi, tá? Nessa mitologia mais antiga. Então, é possível que grupos mais antigos que viviam ali na região adoravam essa deusa, e posteriormente ela vai ser carregada com os povos amorreus, tá? Porque a gente não tem mais registro de continuidade da adoração a ela. Posteriormente, entre os sumérios, acádios, assírios e assim por diante. O que nós vamos ver é que ela se torna a deusa principal dos amorreus e eles se tornam senhores da Babilônia debaixo de Hammurabi. Posteriormente, eles vão seguir a rota comercial em direção ao Mediterrâneo e levar o culto dela por onde passam. Tá? Mas não é possível dizer que onde eles passaram, eles deixaram a deusa Asherá, ou ela foi assimilada em todos os lugares onde eles passaram. Não. Nós temos o registro dela, então, em Ugarite, nós temos o registro dela em Canaã, nós vamos ter o registro dela, por exemplo, numa carta de Amarna, nós vamos ter um chefe administrativo da região ali onde posteriormente vai ser a cidade de Jerusalém. Nós temos um chefe administrativo de Canaã, no período de Amarna, que vai ser chamado Abdiashirta, servo de Asherá. Tá? Ou seja, o culto dela vai estar ali em Canaã, vai estar no período de Amarna já, tá? Na Idade do Bronze. Então, veja que em determinados lugares ela vai ser conhecida, ela vai ser assimilada, mas não tanto como mais uma deusa. Onde ela é estabelecido o culto, ela acaba se tornando uma das principais divindades dos panteões, ok? Isso é importante. Tem um hino babilônico, reescrito no período grego, informa que em sua casa original, onde seu nome era Ashrat, e considerada como a deusa da planície, ela era consorte de Amorru, senhor da montanha. Sua aparição nesses textos coincide com a chegada dos amorreus ou amoritas à Mesopotâmia do Sul, onde ela é chamada de Ashratum.
a consorte de Amorru. Ela tem vários títulos nesses textos, incluindo a Senhora da Estepe, Noiva do Rei do Céu, Senhora do Vigor Sexual e da Alegria, e esses títulos revelam algo do seu caráter, ainda que não compreendam completamente sua complexidade, né? Além de ser emparelhada com uma divindade amorita, né, ou amorreia, o seu título Senhora da Estepe também indica que seu lugar de origem é no norte da Síria, pátria dos amoritas. Então, nós vamos ter esses grupos amorreus ou amoritas, eles vão se deslocar em diversas partes do mapa, e quando eles vão estar na antiga Babilônia, eles vão talvez ou pegar o culto da deusa de lá, ou trazer o culto da deusa para lá, mas são conjecturas porque nós não temos exatamente certeza de onde se iniciou o culto a ela, tá? Por falta de registros mesmo. Então, são possibilidades. E são esses amorreus que vão levar o culto à deusa para Ugarit, especificamente, e para Canaã e posteriormente para o Egito. Também ela acaba sendo adorada em Tiro e Sidom, principais centros portuários da Fenícia, tá? E o culto a ela continua a influenciar os fenícios e, em sua qualidade, a Senhora do Mar. E é importante porque a Fenícia é costa, né? O porto principal ali do Mediterrâneo, e que vai ser o centro comercial mais importante de Canaã, tá? E é para ali que os mesopotâmios também vão vir, né? Para fazer comércio. E ela vai ser a Senhora do Mar, e por isso a proeminência dela também, tá? Por essas cidades costeiras importantes na economia do território ali do continente, e de certa forma ela vai ser responsável para abençoar os comerciantes e todos aqueles que adentram o mar, né? O culto de Axerá é, de fato, tanto pelas evidências arqueológicas, quanto pelos limitados escritos da história dos fenícios, né? A gente precisa entender que existem esses registros, mas na parte escrita nem tanto, tá? Também o pesquisador Mayer se refere a Eilat como outro nome para a deusa Axerá. E Eilat vai estar registrado em inúmeros achados arqueológicos, inclusive num jarro em Laquish, né, que vai ter o nome Eilat em paleohebraico, e aí embaixo de Eilat vai ter uma árvore com dois bodes, um em cada lado da árvore. Então, Eilat vai ser uma das formas de chamar a deusa, porque essa forma, Elá, ou Eilat, significa deusa, né? O feminino de El. Como Axerá era importante em Tiro e Sidom, continuou a exercer poder sobre o mar, por isso destruiu o dragão do mar, para que Eilat pudesse criar a terra. Lembrando as cosmogonias antigas, né? As divindades criadoras tinham que desafiar e vencer o dragão do mar ou a serpente do mar, assim como Marduk venceu Tiamat, a serpente do mar salgado, assim como Javé vence as águas, né, que estão no início lá do texto de Gênesis, capítulo 1, e tantas outras divindades. E a deusa Axerá, ela vai ser aquela que também tem poder sobre o mar e vence, destrói o dragão. Ela era conhecida como aquela que gera criaturas, aquela que dá à luz deuses. E em Tiro e Sidom ela era consorte de El, onde às vezes era chamada de Eilat, né? O porto de Eilat, no sul do Golfo de Acaba, foi nomeado por causa dela. E vai ter vários outros achados arqueológicos, por exemplo, esse bloco, né, encontrado em Ecrom, a 35 quilômetros de Jerusalém,
pelo projeto de escavação Tel Mikne-Kron, que hoje está em exibição no Museu de Israel, e neste bloco tem a inscrição sobre a deusa Elat, uma inscrição para ela, dedicada à deusa Elat. E aqui eu peguei um mapa que representa a narrativa de Davi e Golias, a famosa narrativa de 1 Samuel, capítulo 17, em que é descrito que esse embate entre Davi e Golias vai acontecer no vale de Elá. Então, o vale da deusa, tá? É o vale de Elá que vai acontecer o embate de um lado, o exército filisteu, do outro, o exército dos israelitas. A descrição toda de Gênesis capítulo 17 coloca a narrativa geograficamente neste vale, que é nomeado a partir da deusa. Tá bem? É provável que a Tirate-Ugarítica, então lembra que Ashratum vira Atirat por causa da língua ugarítica. Tá? Esse TH, ele vai substituir o SH de outras línguas. Então, é o mesmo nome que se adapta linguisticamente ao ugarítico. Tá? Então, é provável que a Tirate Ugarítica tenha começado a vida no Levante como Ashratum. É possível que quando ela chegou sendo trazida pelos povos amorreus, o nome dela era Ashratum e daí o nome se adaptou à língua local. A conexão entre Ashratum e Atirat é forte. Dentro dos textos ugaríticos de Irachamra, Atirat é mais comumente chamada de Senhora Atirat do mar. E esse epíteto aparece nos textos mitológicos 19 vezes. E o primeiro elemento, né, Rabatá, significa literalmente grande, e muitas vezes é traduzido por senhora. O termo é usado em vários contextos, entre eles como designação regular da esposa principal do rei. Lembra que eu falei ontem que as rainhas, elas eram como avatares da deusa, como representações físicas da deusa, né? E essa designação é a designação específica para a esposa principal do rei, a mãe do herdeiro ao trono, e que corresponde ao papel da deusa Tirat nos textos mitológicos. Numa cidade marítima como Ugarit, para a qual o mar era um importante fator de vida econômica, a versão ugarítica da deusa Xerá como senhora do mar certamente deve ser entendida como crucial. E aí nós entendemos por que é que quando a deusa Ashratum era adorada lá entre os amorreus, lá na antiga Babilônia, ela era conhecida como senhora da estepe, ou senhora da montanha, por causa da geografia local. Porque quando ela é levada para a costa do mar Mediterrâneo, em Ugarit, Fenícia, ela começa a ser chamada de Senhora do Mar, ou aquela que pisa o mar, ou Senhora Atirat do Mar. Então, veja que a forma como ela é chamada vai depender da economia e da geografia do povo que está adorando ela. Então, é importante a gente perceber esse começo, né? Inclusive, eu tenho um mapa aqui do Levante, né? Porque eu cito às vezes e acabo passando por esse nome, e só para nós entendermos que o Levante é essa região aqui que engloba desde de parte acima da Síria, da atual Síria, até o deserto, parte do deserto do Sinai, pegando Edom, pegando Midian, pegando a Transjordânia, tá? Essa região aqui é chamada de Levante. Essa região aqui, especificamente, na Idade do Bronze, foi controlada pelo Egito.
foi administrada pelo Egito e haviam postos administrativos em todas essas regiões, distribuídas, né? E, de certa forma, essas regiões tinham uma certa autonomia que deveria prestar contas aos postos administrativos egípcios, e em determinado momento, esses grupos, eles começaram a resistir à dominação egípcia. Tá? Tanto é que, só para lembrar, foram os egípcios que contrataram povos do mar, que muitos conectam essa designação povos do mar aos filisteus. Os egípcios contrataram os povos do mar para se estabelecer aqui na região de Gaza, da faixa de Gaza, para controlar fisicamente as rebeliões, os motins que aconteciam no território do Levante. Tá? Então, é importante só para a gente geograficamente se encontrar. Muito bem. Enquanto as mulheres da elite, as rainhas, são representações vivas da deusa Axerá, também haviam classes de mulheres que não tinham acesso a determinadas expressões religiosas. Nós não podemos pensar que todas as pessoas adoravam Axerá em Ugarit. Todas as mulheres tinham alguma função ali com relação à deusa. Não. O que nós temos de registros é que as rainhas, sim, eram representações vivas da deusa, mas tinham grupos, classes de mulheres que não tinham acesso a determinadas expressões religiosas. Por outro lado, enquanto a deusa Anat era majoritariamente estudada e rotulada como violenta, né, sanguinária, erotizada, há um silenciamento quanto às suas investidas que não respeitam os papéis de gênero na sociedade ugarítica. Então, hoje em dia, os pesquisadores, quando falam sobre a deusa Anat, que é uma deusa guerreira, violenta, sanguinária, ela tem autonomia sexual, ela não é ligada necessariamente a uma figura masculina, ela ameaça, inclusive, quebrar o crânio do próprio pai, o deus El, na mitologia. Ela não respeita papéis de gênero na sociedade ugarítica, né? E os pesquisadores têm muito conflito quanto a isso e tendem a dizer que ela ela só violenta, erotizada, porque geralmente é representada ou descrita como nua, né? E há muita dificuldade dos pesquisadores em falar sobre a deusa Anat. Até que ponto, então, vai se reforçar a visão de que a deusa Axerá pode ser entendida como um exemplo superlativo da categoria de mulher, por exemplo. Porque ela é mãe dos deuses, porque ela é criadora. De que forma ou até que ponto a gente tem esse reforço da supermulher, da mulher perfeita, e assim justificar a submissão e a exclusão de mulheres quando há algum tipo de intervenção à ação da deusa. Então, até quando vai se ignorar que a posição suprema da deusa reflete exatamente o ideal masculino a ser dominado social e politicamente? Algumas questões são importantes. Entender que até a figura das deusas, e isso, por exemplo, grupos autodenominados do sagrado feminino, as teólogas feministas, elas têm dificuldade em admitir que a figura da deusa muitas vezes é usada como uma mulher ideal exatamente para submeter as mulheres, exatamente para colocar como é a mulher perfeita na sociedade. Da mesma forma que a figura de Maria se transformou num ícone a ser seguido pelas mulheres por ser completamente submissa. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ir de um extremo a outro, ou de total liberdade, porque a deusa foge dos padrões, como a deusa Anat, ou de completa submissão, porque a deusa Atirat, ou Axerá, está de acordo com os papéis de gênero esperados pelas mulheres naquela sociedade. Então, a gente tem que pensar sobre essas questões.
e não apenas repetir o que os pesquisadores estão falando há décadas, né? Há pelo menos um século. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro artigo científico, né, publicado mencionando a deusa Xerá, é de 1925, ou seja, está fazendo 100 anos de pesquisa que começou sobre a deusa Xerá, né, no campo da ciência, né, como pesquisa científica. Então, é relativamente recente e, ao mesmo tempo, persegue o padrão europeu de pesquisa, né, de olhar. Então, agora a gente vai falar sobre o estereótipo da prostituição cultural. Eu estou aqui com um livro. Esse livro aqui não existe em português. Ele foi publicado recentemente. É da Phyllis Bird, a autora. E o título é Prostituta ou Mulher Sagrada? Há um estudo da Quedexá hebraica. Então, o que a Bird vai fazer? Ela publicou um livro somente sobre uma palavra hebraica, Quedexá. E nós vamos falar sobre a Quedexá, né, especificamente, entre hoje e amanhã, porque nós vamos falar... vamos falar até sexta sobre ela, porque o termo Quedexá vem da raiz hebraica kadosh, santo, santidade, tá? Então, Quedexá é o feminino, significa sagrada ou consagrada, tá? Então, o termo Quedexá, assim como inúmeros termos relacionados a mulheres que trabalham no espaço sagrado, que têm funções no espaço sagrado, num templo ou dentro de um culto, esses termos geralmente são traduzidos como prostitutas cultuais, hoje em dia, tá? E por isso que a Phyllis Bird fez um livro só sobre isso, Prostituta ou Mulher Sagrada? Porque ela vai fazer ela vai cavocar todo o histórico do termo e das traduções e interpretações desses termos. E é a partir disso que nós precisamos falar sobre esse assunto, né? Do estereótipo da prostituição cultural. Muito bem. Algumas coisas nós precisamos ter bem definidas, né? Que o trabalho de natureza sexual deve ser entendido como uma prática laboral, caracterizada por significados sociais, históricos e culturais, construídos sobre influências da época e do local em que é praticado. Então, o trabalho sexual é definido contextualmente. Tá? Como bem apontam Mignolo e Walsh, mudar os termos da conversa exige o desligamento da enunciação e, portanto, dos domínios constituídos ficcionalmente, que se baseiam na crença de que o mundo é o que os domínios nos fazem acreditar que seja. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando nós mudamos termos ou transformamos alguns termos a respeito de espaço sagrado para um trabalho sexual, que seria a prostituição. Tá? Prostituição é trabalho sexual. Tá? Apesar da possível estranheza, o atual embate existente na moralização dos serviços prestados por trabalhadoras sexuais tem influência direta sobre os olhares preconceituosos dos pesquisadores a respeito das mulheres na antiguidade que exerciam algum tipo de atividade cuja descrição esteja envolta em mistério, principalmente no ambiente sagrado. Então, chamar mulheres, chamar pessoas que performam o feminino, né? Porque aqui a gente não está falando só de mulheres, a gente está falando da performance feminina. Essas pessoas que performam o feminino e que estão no espaço sagrado,
E, independente de qual atividade elas fazem lá dentro, elas estão fazendo um trabalho ritual, cultual, um trabalho considerado sagrado. Outra coisa é o trabalho sexual, que existe também nas sociedades. Tá? Só que esse trabalho sexual é uma troca de várias atividades de cunho sexual por dinheiro ou por algum tipo de subsistência. Então, existe aqui quando um pesquisador diz que uma mulher ou alguém que performa o feminino no espaço sagrado deve ser chamada de prostituta cultural, ele está realizando preconceito contra as duas atividades. Uma é a moralização dos serviços prestados pelas trabalhadoras sexuais, e a outra é reduzir o trabalho sagrado à prostituição, a um trabalho comercial do sexo. Tá? Então, antes de adentrarmos na análise propriamente dita do que se considera prostituição cultural pelas vertentes mais tradicionais de pesquisa, e que ainda é repetido por inúmeras linhas teológicas, é preciso reforçar, ainda que as atividades das mulheres ligadas ao culto, às divindades femininas na antiguidade, estivessem relacionadas a performances sexuais, ou seja, mesmo que essas mulheres no culto realizassem algum tipo de atividade sexual, como entendido nessa conceitualização, há uma clara distinção entre o que se entende por trabalho sexual, prostituição, e culto ou sexo ritual. Tá? Então, é como a mesma questão é dizer que uma pessoa que vende algum objeto como trabalho, e quando ele faz isso dentro do ambiente sagrado e troca esses objetos do ambiente sagrado fazendo parte de um ritual, isso não é mais comércio, porque se trata de um trabalho ritual, de uma atividade ritual e cultual. Tá bem? E, infelizmente, os tradutores da Bíblia ainda mantêm, dentro dos textos bíblicos, o termo prostituição cultual ou prostituta cultual, mesmo que no hebraico tenha que deixar, que é o termo que significa sagrada. Então, supõe-se na literatura acadêmica que a prática da prostituição sagrada, entre aspas, né, se desenvolveu no Israel antigo como resultado direto do contato com cultos de fertilidade de Canaã. Então, a gente volta de novo para o estereótipo do culto da fertilidade, que a gente já viu que não existe, né? E nenhum culto se resume a isso. No entanto, as evidências funcionam no sentido inverso. Títulos culturais do corpus ugarístico e do fenício vieram a ser traduzidos como prostituta sagrada, muitas vezes através da comparação com cognatos bíblicos. Assim, os pesquisadores desavisados, para os pesquisadores desavisados, é mais fácil lidar com os materiais cananeus e fenícios, uma vez que os materiais mesopotâmicos e bíblicos já tenham sido considerados. Aí o que acontece? Os pesquisadores vão pegar atividades de outros povos, também de performances femininas no ambiente sagrado, e como essas atividades já foram pesquisadas e rotuladas como prostituição sagrada, esses pesquisadores vão copiar esse rótulo para dentro da Bíblia. O termo prostituição, embora utilizado nas pesquisas, parece inadequado e sem a devida fundamentação, uma vez que há real desconhecimento sobre o que se constituía aquilo que os autores modernos classificam como prostituição no mundo antigo. Então, primeiro é preciso entender o que é prostituição no mundo antigo, para depois querer dizer se é prostituição ou não o que eles estão analisando. Mas nem isso esses pesquisadores se dão o trabalho de fazer.
o que a Phyllis Bird fez no livro dela foi fazer essa pesquisa. Também o que se fazia na antiguidade em possíveis rituais, com performances do ato sexual, a chamada hierogamia, ou casamento divino, né? Em que a sacerdotisa tinha relação sexual com um rei, e isso representava a deusa tendo a relação com o rei. Até isso não se encaixa no que hoje é compreendido como prostituição, porque isso é um ritual de empoderamento do rei. Trata-se, portanto, de um qualificativo patriarcal, cristão, eurocêntrico, para relações sexuais fora do casamento, resultado de uma perspectiva moral colonialista de caracterizar pejorativamente relações sexuais mais livres fora dos laços matrimoniais, ou para desqualificar pessoas que controlam suas próprias relações sexuais, ou até mesmo para desqualificar o próprio sentido sagrado do ritual. Então, querer dizer que isso não é, aquela mulher não é sagrada, ela é uma prostituta, é também deslocar, desqualificar ela para o espaço sagrado. Tá? Isso é moral cristã, eurocêntrica. Muitos estudiosos acreditavam que a religião mesopotâmica deveria ser caracterizada como uma religião de fertilidade e que muitas de suas funcionárias cultuais se dedicavam à prostituição cultual. Atualmente, a maioria dos estudiosos assume que não havia prostituição cultual no antigo sudoeste asiático. Hoje, está começando a mudar o pensamento, mas quando eu falo que a maioria dos estudiosos já assume que não havia prostituição cultural no antigo sudoeste asiático, eu não estou falando de Brasil, tá, gente? Porque aqui as coisas acontecem mais tarde, aqui as coisas acontecem mais lentas. Por exemplo, a minha pesquisa seria plenamente aceita fora do Brasil. Aqui há muita resistência em aceitar o que eu escrevi. Tá? Então, aqui no Brasil ainda, você vai ver os tradutores ainda traduzindo prostituta cultural, ainda inventando a ideia da prostituição sagrada e coisas nesse sentido. Até eu vou mostrar para vocês, né, o problema das traduções aqui. Então, o professor Oswaldo Luiz Ribeiro é um dos poucos que estão fazendo uma tradução sem ligação com a instituição religiosa. O problema, para mim, ainda é o discurso dele de dizer que é uma tradução isenta e imparcial. Não existe tradução isenta e imparcial, tá? Não existe isso. Eu trabalhei com tradução, tanto traduzindo quanto treinando tradutores da Bíblia, então não existe tradução imparcial, que ele chama de nossa Bíblia livre. Ele está traduzindo e colocando ali. Aí eu já ouvi muita gente reclamando dessa tradução, porque ele está traduzindo muito mais próximo do texto, do sentido literal. E aí ele põe muitas notas de rodapé para explicar contexto, né? E aí, é claro, não é uma Bíblia para você se divertir, é uma Bíblia para estudar. Então ela fica complicada porque é bastante conteúdo, né? Então, se puderem, depois deem uma olhada, mas a gente vai mostrar alguns problemas e é importante que a gente também entenda que o discurso dificilmente se vai deixar cair essa interpretação de que essas mulheres eram prostitutas sagradas, né? Isso eu particularmente não espero muita coisa, tá? O que eu faço é trabalhar para quem quer aprender, mas eu não espero que quem manda nas linhas, naquilo que é divulgado academicamente, vá fazer alguma diferença nesse sentido, tá? Em relação à banca, né, a minha banca de defesa,
tem coisas que a gente não esquece, né? Por exemplo, eu tinha o meu orientador, que é da área de Bíblia, o menos conservador, e mesmo assim, ele é cristão, né? Então, ele é um homem branco, cis, hétero, monoteísta. Tá? Tínhamos o Frei Vicente, que já é de idade, já tem mais de 70 anos, é religioso, né? Então, né, não que dizer, não tem muito o que dizer. Mas aí, quando era para escolher as outras duas pessoas da banca, eu tive que discutir com o meu orientador, porque o que, que ele queria? Eu quero que tua tese concorra na, no prêmio CAPES de tese, prêmio nacional, né? E aí, então, nós temos que colocar mais dois homens de peso aí, que tem nome na academia, para estar na tua banca, para dar mais valor para tua tese. E eu bati o pé. Basicamente, eu falei, para mim, o que, que é mais importante? Tá, tem dinheiro envolvido? Tem. Ajudaria? Ajudaria. Mas o que, que é mais importante? A minha tese ter um peso acadêmico maior só porque tem mais dois homens cis, hétero, branco, cristão na minha banca? Ou que o meu trabalho seja avaliado por pessoas de grupos divergentes? E aí eu bati o pé. Eu cheguei a falar para o meu orientador que se determinado professor viesse na minha banca, eu não defenderia a tese. Aí eu escolhi duas pessoas. Uma delas é a Geni Nunes, que é uma indígena guarani, e a outra pessoa é Catraca, né? E Catraca é uma pessoa trans. E não binária, né? E aí são pesquisadoras, pessoas incríveis, e que de peso e que sabem o que é ser violentado, e dessa forma a banca ela ficou equilibrada. Ela ficou bem equilibrada, e para mim foi justo. Eu me senti avaliada, mas eu não me sentiria avaliada se tivessem quatro homens cis, hétero, branco, cristãos ali. Então, com peso acadêmico, mas são subalternizadas, exatamente. É essa a questão, né? Então, tem todo um envolvimento de peso, e por que é que prostituta cultural dificilmente vai ser tirado completamente das traduções? Por causa disso, da manutenção dessas pessoas no poder. A gente precisa mudar mesmo. Agora, é por isso que, para mim, faz mais sentido acessibilizar o conhecimento para quem está fora da academia do que ficar insistindo com esses homens que eles mudem. Para mim, a minha energia é melhor investida com quem está fora, né? Aqui, ambas as atividades, a prostituição e o trabalho de sacerdotisa, são moralizados pelas vozes masculinas, tá? Eu quero agora mostrar para vocês, né, trabalhar com vocês especificamente as atividades que nós podemos rastrear historicamente dessas figuras. E veja, nós nem entramos em Israel e Judá ainda, tá? A Cadisto da Mesopotâmia, então veja que é muito parecido de Quedechá, tá? Cadisto eram essas sacerdotisas da Mesopotâmia, eram funcionárias culticas. Muito ainda não está claro sobre a interpretação das suas tarefas, que podem ter mudado com o tempo e ser diferentes entre um lugar e outro. Mas a certeza de que se tratava de uma mulher de status especial, isso é importante. Tá, a gente entendeu a questão aqui, da problemática, mas qual é, de fato, a atividade, quais são as atividades que eram possíveis dessas figuras trabalhar? Tá?
Em um texto ritual, a Cadisto mesopotâmica é descrita como exaltando o deus Haddad, participando da procissão e cantando uma certa canção. Em outro texto, a Cadisto é descrita aspergindo água. Ela também poderia desempenhar um certo papel em relação ao parto e obstetrícia. Em uma passagem no épico Atrahasis da Babilônia, se lê assim, que a parteira Shabsuto se alegre na casa da Cadisto. Ela poderia ser casada e ter filhos, mas cadistos não casadas também ocorrem. Nesse último caso, ela pode ter tido controle sobre sua própria sexualidade. E essa autonomia sexual é que pode influenciar na moralização dos olhos masculinos sobre essa função. Tá? Em Ugarit, nenhuma Quedeshá é atestada, mas a sua contraparte masculina era um cantor, um sacerdote ou algum tipo de adivinho. Antes de tudo, o nome Quedeshá não significa prostituta sagrada, mas tem relação com a ideia de santidade, ou seja, consagrado ou consagrada. O termo é utilizado referindo-se mais a devotos ou homens e mulheres santos do que prostitutas envolvidas em alguns dos supostos, mas não comprovados, ritos sexuais da antiga Canaã. Todas essas atividades que são chamadas de sexuais na antiga Sudoeste Asiático são suposições não comprovadas de pesquisadores, tá, gente? Essa ideia do ritual sexual como costume deve ser rejeitada. Isso não exclui a importância da fertilidade no antigo Sudoeste Asiático e ainda hoje. Isso também não exclui, gente, atividades que possam envolver sexo ou alguma ação que remeta à sexualidade no campo ritual. Mas isso não é sexo, isso é ritual. Tá? A fertilidade envolve sexo, mas é um conceito muito mais amplo para as mentes dos antigos. Voltando-se para a obra, né, do início do século XX, do James Frazer e seus predecessores, a Phyllis Bird vai destacar a retórica influente da prostituição sagrada no início do século XIX e totalmente desenvolvida no século XX. E analisa fontes clássicas utilizadas para sua construção. Então, de onde vem essa construção da prostituição sagrada? As supostas evidências reportam a Heródoto, concluindo que os únicos textos usados para descrever mulheres consagradas envolvidas em atividade sexual estavam vinculadas aos templos de Zeus na Babilônia e Tebas, mas esses textos não foram incluídos entre as fontes supostamente apoiando prostituição sagrada. Tá? Então, Heródoto foi o que começou a apontar cultos que não eram cultos gregos, como cultos que eram formalizados por prostitutas, tá? Não tinha nem o sagrado junto, nem o cultual junto. Eram prostitutas. Heródoto chama essas sacerdotisas estrangeiras, né, que não eram gregas, de prostitutas. Phyllis Bird, ela vai concluir que textos tradicionalmente citados como fontes para a prostituição sagrada no mundo antigo nem apoiam a noção de uma instituição associada à religião do culto da fertilidade e nem fornecem provas de uma classe de culto com prostitutas que pudesse estar por detrás da figura bíblica da Quedeshá. Então, não tem nenhuma evidência de que essas atividades poderiam ser associadas à prostituição. Negando as fontes mais antigas, Bird justapõe o termo cognato cadisto nos textos cuneiformes mais recentemente descobertos na antiga Mesopotâmia. Em um compêndio de textos com mais de 100 páginas de extensão, articulando fontes em diferentes línguas e períodos, a pesquisadora encontra em textos acádios provas do serviço no culto por mulheres que se dedicavam a uma divindade e realizavam o serviço tradicional feminino, de amas de leite,
cuidado de crianças e cuidado de doentes. Tá? E essas atividades vão ser chamadas por Heródoto de prostituição. Aí no século XIX para o XX, o que acontece? Os tradutores da Bíblia vão acrescentar a palavra prostituição a palavra cultual ou sagrado. Antes era só prostituição nas Bíblias. A partir do século XIX para o XX, o que acontece? Vai começar a aparecer nas Bíblias prostituição sagrada, prostituição cultual. É o máximo que eles fizeram. Foi acrescentar o termo sagrado do lado de prostituição, o termo cultual do lado de prostituição. Tá? E estamos assim até hoje nas Bíblias. Então, é muito complexo, e até mesmo projetos de tradução que se propõem a trabalhar com as pesquisas arqueológicas, com as evidências, vão ainda permanecer meio a meio. A Bíblia, como a nova Bíblia Pastoral. A nova Bíblia Pastoral, o meu orientador trabalhou nela, mas ele trabalhou no Pentateuco. Aí o que acontece? Ele veio todo feliz para mim. Olha, essa Bíblia a gente tirou poste ídolo e colocou a cheirar, né? Tipo, tirou as interpretações e colocou. E eu fui toda feliz. Só que, como hoje as Bíblias são traduzidas por equipes, uma parte da Bíblia fica de um jeito, uma outra parte da Bíblia fica de outro e mantém os antigos rótulos. Tá? Então, isso é importante que a gente saiba qual é a situação específica, tá bem?